Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Caro irmão, cara irmã, retomamos nosso encontro diário para vivermos este momento de aprofundamento da nossa vida espiritual por meio do tema da vida de oração que estamos tratando, ajudados pelo pequeno catecismo da vida de oração do Frei Carmelita Gabriel de Santa Maria Madalena. Hoje, dia 2 de outubro, memória do Santo Anjo da Guarda. Nos recomendamos ao nosso Santo Anjo da Guarda para que nos livre de todas as ciladas do demônio, para que nos inspire bons pensamentos e boas obras, como é a missão dada por Deus ao nosso Santo Anjo da Guarda. No pequeno catecismo da vida de oração, capítulo 1, a oração na vida contemplativa, o Frei Gabriel de Santa Maria Madalena responde à pergunta: qual é o lugar da oração na vida contemplativa? E assim são as palavras do Frei em resposta a esta pergunta. Na vida contemplativa, a oração ocupa o primeiro lugar, já que praticamente a vida contemplativa é vida de oração. É por isso que as ordens contemplativas consagram muito tempo à oração. Na regra do Carmelo, ordem eminentemente contemplativa, o preceito central é aquele da oração constante. Diz a regra: esteja cada um na sua própria cela, meditando dia e noite na lei do Senhor e velando em oração. De fato, os religiosos carmelitas têm muitos exercícios de oração. Duas vezes ao dia praticam a oração mental, assistem à Santa Missa, recitam a liturgia das horas, procuram manter a presença de Deus durante o dia, sem falar dos exercícios de devoção pessoal. Em seguida, a pergunta: o que é a oração? O Frei responde: a oração é uma conversa com Deus, onde nós lhe manifestamos os desejos do nosso coração. A oração pode ser vocal ou mental. Fiquemos hoje com estas duas perguntas do pequeno catecismo. Nos próximos dias, o Frei responderá essas perguntas importantíssimas sobre o que seja, afinal, a oração vocal e o que é a oração mental. Esses serão os assuntos dos nossos próximos áudios, mas fiquemos aqui principalmente com esta resposta do Frei à pergunta: o que é a oração? O Frei fala que a oração é uma conversa com Deus. Conversa em que nós manifestamos a Deus os desejos do nosso coração. É um ensinamento, uma instrução espiritual esta do Frei, muito preciosa mesmo. Porque antes mesmo de tratarmos das distrações, que são dificuldades da oração, antes mesmo de tratarmos de método de oração e de conceitos como oração vocal, oração mental, o fato é que nós precisamos olhar para dentro de nós e enxergar, com o recolhimento mínimo que consigamos fazer,
quais são os desejos que de fato moram dentro do nosso coração. Esse é um desafio, eu digo, existencial, decisivo, se nós quisermos de fato ter vida de oração. As palavras de um outro frei, agora dominicano, Frei Garrigou Lagrange, na sua obra As Três Idades da Vida Interior, são muito claras para nós a esse respeito. Qual é o teor da nossa conversa com Deus, sobre o que nós falamos com Deus, e a partir daí aprender a falar com Deus as coisas que realmente importam, o que é mesmo a vida de oração. Mas o fato é que já nesses inícios importa falar com Deus sobre esses desejos que estão no nosso coração, desejos tantas vezes contraditórios, vícios, maus desejos, como chamamos, mas tudo isso é matéria de oração, e a oração é a sinceridade do coração. Guardem bem isso. Não há oração quando não há sinceridade. De nada serve dizermos para Deus: Senhor, vos amo de todo o coração, sendo que esta frase ela é uma repetição, é uma frase pronta que nós em algum momento ou outro da vida aprendemos. Muito mais sincero da nossa parte seria rezar como publicano: Senhor, tende piedade de mim, que sou um pecador. Muito mais sincero da nossa parte seria rezar dizendo: Senhor, eu não vos amo, dai-me a graça para vos amar como mereceis. Ele mesmo põe em nosso coração o dom de amá-lo. As palavras do Frei Garrigou, então, nos ajudam a nos colocarmos bem sintonizados com esta sinceridade que deve sempre ser vivida na oração. Porque, como disse o Frei Gabriel de Santa Maria Madalena, a oração é uma conversa com Deus em que lhe manifestamos os desejos do nosso coração, o que está aí, nada inventado, nenhuma frase pronta, a sinceridade, a verdade do nosso coração e da nossa alma. Esse é o objeto da nossa oração sempre. Devemos ser capazes, então, de colocarmos-nos diante de Deus com muita sinceridade. Então, para ajudar no encontro desta sinceridade que deve pautar a nossa vida de oração, vamos ouvir com atenção estas palavras do Frei Garrigou Lagrange, grande teólogo espiritual da ordem dominicana. Diz o Frei: logo que o homem deixa de se ocupar exteriormente de falar com seus semelhantes, logo que se vê sozinho, mesmo em meio ao barulho das ruas de uma grande cidade, ele começa a entreter-se consigo mesmo. Se é jovem, pensa frequentemente em seu futuro. Se é velho, pensa no passado. E sua experiência de vida feliz ou infeliz o leva geralmente a julgar de forma bem diferente as pessoas e os acontecimentos. Se o homem se mantém fundamentalmente egoísta, a sua conversa íntima consigo mesmo é inspirada pela sensualidade ou pelo orgulho. Ele pensa no objeto de sua cupidez, de seu desejo, e como dessa forma só encontra em si mesmo tristeza e morte, procura então fugir de si mesmo, exteriorizar-se, divertir-se, para esquecer o vazio e a falta de sentido de sua vida. Nessa conversa íntima do egoísta consigo mesmo, há um tipo de conhecimento de si mesmo muito inferior e um amor a si mesmo não menos inferior. Ele conhece, sobretudo, a parte sensitiva de sua alma, aquela que é comum ao homem e ao animal. Ele tem, assim, alegrias sensíveis ou tristezas sensíveis, conforme em sua vida faça bom tempo ou mau tempo, ou ele ganhe ou perca dinheiro. Ele tem desejos e aversões do mesmo tipo, e quando contrariado, tem impaciências e cóleras inspiradas pelo amor desordenado a si mesmo. Mas o egoísta conhece muito pouco a parte espiritual de sua alma, aquela que é comum ao anjo e ao homem.
Mesmo que creia na espiritualidade da alma e das faculdades superiores, inteligência e vontade, ele não vive nessa ordem espiritual. Não conhece experimentalmente, por assim dizer, essa parte superior de sua alma e não a ama o bastante. Se a conhecesse, ele aí encontraria a imagem de Deus e começaria a amar-se, não de forma egoísta para si mesmo, mas para Deus. Quase sempre, seus pensamentos recaem sobre o que há nele de inferior. E mesmo que muitas vezes demonstre uma grande inteligência, uma grande habilidade que chega à esperteza e à astúcia, a inteligência nele, ao invés de elevar-se, inclina-se sempre em direção ao que é inferior a ela. Ela é feita para contemplar Deus, verdade suprema, e, no entanto, demora-se frequentemente no erro, obstinando-se às vezes em defendê-lo por todos os meios. Quando a vida não está à altura do pensamento, disse alguém, o pensamento acaba por descer ao nível da vida. Tudo se abaixa, e as elevadas convicções que porventura se pudesse ter, enfraquecem-se cada vez mais. A conversa íntima do egoísta consigo mesmo leva assim à morte, e, portanto, não é uma vida interior. Seu amor a si mesmo o leva a desejar ser o centro de tudo, a conquistar tudo para si, as pessoas e as coisas. E como isso é impossível, desemboca com frequência no desencantamento e no desgosto. Torna-se insuportável a si mesmo e aos outros, e acaba por odiar a si mesmo por ter querido amar-se demais. Por vezes, acaba por odiar a vida por ter desejado demasiadamente o que nela há de inferior. Palavras fortes, palavras que convidam a olharmos com sinceridade, sem o que não há vida de oração e vida interior. Olhar com sinceridade para o nosso interior, para o nosso coração, para os nossos pensamentos. Quais são os pensamentos e desejos que nos ocupam? O que é importante para nós? Nesse diálogo íntimo que temos conosco, no segredo do nosso coração, do que tratamos, o que mora aí? Essa reflexão pessoal, interior, é imprescindível se quisermos ter verdadeira vida de oração, que exige colocar com sinceridade o que mora no nosso coração diante de Deus. Que nós, ajudados pela sua graça, consigamos fazê-lo. Por fim, em homenagem a Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja, que celebramos no dia de ontem, quero terminar com uma oração pela santificação dos sacerdotes, que é de sua autoria. Rezemos juntos. Ó Jesus, sacerdote eterno, guardai os vossos sacerdotes no vosso sagrado coração, onde nada de mal lhes possa acontecer. Conservai imaculada as suas mãos ungidas, que tocam todos os dias o vosso sagrado corpo. Conservai imaculados os seus lábios, tingidos diariamente com o vosso preciosíssimo sangue. Conservai os seus corações, que selastes com o sublime sacramento da ordem, puros e livres de tudo o que é terreno. Que o vosso amor os proteja e os preserve do contágio do mundo. Abençoai os seus trabalhos apostólicos com abundantes frutos. Fazei com que as almas confiadas aos seus cuidados e direção
sejam a sua alegria na terra e formem no céu a sua gloriosa e imperecível coroa. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.